E aí, tadinhos e tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Del Mondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machistas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. Faz tempo, hein, Reginaldo, que não grava só nós. E aí, me conta, como é que tá sendo ser macho essa semana? Que saudade, entendeu? Não tá sendo fácil ser macho, tava aumentando o som aqui. Não tá sendo fácil ser macho, que eu não tô contendo. Eu não tô contendo a emoção, eu não tô contendo a euforia, eu não tô contendo a saudade que eu tava de gravar com você. Faz um mês, eu acho que a gente não grava, eu e você. Trouxemos um monte de convidados, a gente fica meio numa loucura de querer entrevistar um monte de gente, e vai deixando o nosso, que é o que a gente, né, gosta de fazer também. Mas foi uma semana muito ansiosa pra mim, né? Como você sabe, eu tô sem meu remedinho, eu estou careta na vida, né? Estou na vida aí sem remédios psiquiátricos e muitas crises de ansiedade, né? Vocês lembram que outro dia eu falei pra vocês que eu ganhei o ingresso pro show desse DC, consegui curtir o show desse DC na metade só. Porque eu tava tão feliz e tão ansioso que eu tinha ganhado o ingresso do show que eu não consegui curtir o show, né? Então as coisas estão meio por assim, entendeu? Uma semana difícil, uma semana esquisita pra ser um macho que consegue passar tranquilidade e paz ao seu lar, que consegue ser ali o provedor da segurança, que consegue ser o computador com músculos dentro do seu núcleo familiar. Eu falhei e continuo falhando. Muito bom, Reginaldo, muito bom. Mano, e assim, em paralelo, né? Enquanto tá um pouco difícil ser macho essa semana, vou falar que ficou um pouquinho menos difícil ser mulher. Você viu que passou lá no Senado a lei que equipara a misoginia a racismo, rapaz. E aí, ó, caralho. Mano, a comunidade Red Pill tá em choque, Reginaldo. Os caras fazendo vídeo. O bagulho tá louco, mano. Eu vi que teve uns deputados aí de um partido que a gente já imagina qual que seja, que vão querer caçar isso aí, falou que não pode, que é censura e não sei o quê. Eu fico muito feliz, eu já até gravamos um vídeo do chamado do Querida Você Não Está Louca, e eu falei, né, desse marco, ainda falei um vídeo chamado como se a gente tivesse falado desse tema no podcast das meninas, e não foi, tá ligado? Mas tá tudo bem, tudo de coração alegre e aberto, mas sim, imagino que é um pequeno passo dentro aí da nossa sociedade para começar aí a pelo menos todo mundo se indagar, porque não é todo mundo que se indaga, né? Não é todo mundo, que nem a gente falou ali no vídeo da Erika Hilton, né? Não acha que essa lei vale, né? Boa, a lei do racismo já vale para todo mundo, digamos, todo mundo aceita. Então acho que é um grande caminho aí para as pessoas verem que, puta pariu, né? Misoginia é crime. Crime, cara. E eu falei um pouco de um assunto correlato, né, naquela série lá sobre ódio, cara, que é o seguinte, assim, a lei, ela não vai mudar o comportamento já de cara, né? E aí, então vai ter que precisar muito babaca ser punido, né? Mas aí, com o passar do tempo, é a mesma coisa que racismo. Não vão deixar de existir os malditos misóginos, cara. Mas aí, ó, vai sendo cada vez mais condenável pela sociedade, até que chega um momento que é igual a lei lá de cinto no carro, de fumar em ambiente fechado. No começo era isso também. Nossa, que absurdo, meu Deus, vai acabar a sociedade. Aí, ó, o povo se acostuma e a gente vai para um lugar melhor. Eu nunca fumei cigarro na vida, e quando essa lei foi aprovada, eu reclamei, porque começam a cercar a nossa liberdade individual, e quando vê, somos ali um gado cercado. Eu tinha esse argumento, até eu ir pra minha primeira baladinha e voltar com meu cabelo sem fedor. Eu falei, meu Deus, minha roupa não tá fedendo a cigarro, minha vida não tá fedendo a cigarro. Puta, a gente ia porra, gente, nos anos 90, se você comer fora, eu ia com a minha família, eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro de eu voltando pra casa que nem criança, tendo que tomar banho, e não que eu vá comer fora toda hora, mas qualquer lugar que você vá, era um fedor insuportável, e as pessoas reclamavam, e aí que tá a consciência de classe, eu nem fumante era, mas eu queria protestar, né? Primeiro que eu já era anarquista, então assim, tudo que vem de governo, de contrato social e constituição tem que rasgar, porque eu tenho que ser livre, né? E aquele papo lá, né? Era até um papo meio robesiano, assim, pode mais quem pode mais chora menos, e acabou. Muito bem, Reginaldo. Léo, é como se eu fosse alguma coisa, o perigo mais forte que eu.
Não, mas socialmente, infelizmente, cara, somos. Não somos iguais, infelizmente, cara, infelizmente. É liberdade, igualdade, fraternidade só no livro. Infelizmente. E já, então vamos lá. Dar um pouquinho de contexto aqui, né? Pra Vamos você, lá? você, Onde a novo, gente vai? você novo ouvinte. Ah, mais uma coisa então, né? Você que está ouvindo a gente, você que é novo, né? Porque veio uma galera nova. Primeiro, sejam bem-vindos, né? Já aproveita aqui, ó, dá aquela curtida. Pra você não é nada, pra gente é muita coisa. Só um botãozinho não vai matar. Já aproveita, se inscreve, né? Comenta aqui. Nossa, meu Deus do céu, vocês não se vestem bem. Ou sim, caramba, que maravilha que vocês estão falando sobre o assunto que vocês vão falar. Que eu queria usar o pano de fundo, né? Que é no final de semana agora, no sábado de manhã, eu e meu amigo Fernando Cauê Reginaldo fomos convidados pela Band News FM. Band News FM. Aí fomos entrevistados para poder falar deste espaço maravilhoso que estamos debatendo aqui, que é o Tadinho, Tá Difícil Ser Macho. Né? Então, assim, a galera fala aí, né? Qual que é o principal assunto do chato? O principal assunto do chato é falar dele mesmo. A gente faz isso desde que o podcast começou e tem gente que quer ouvir. Então, gente, assim, a gente quer usar esse pano de fundo para poder falar aí das nossas ansiedades, inseguranças e a coisa toda. E é a primeira coisa que eu quero te perguntar, Reginaldo. Que é isso, assim, cara, conta pra galera primeiro, então, como é que foi essa primeira interação? Como é que a gente foi parar na Band News? Não, cara, bom, eu não tenho nem roupa pra estar lá, né? Eu não tenho nem roupa pra responder o pessoal. É verdade, a gente fala muito sobre a gente. É o que eu falo, eu nunca vou pra falar de mim, né? Eu vou falar dos outros, já deixo outro falar, né? Então, cara, foi uma doideira, né? Eu tô fazendo aí pequeno trabalho de divulgação do nosso podcast e como as coisas são muito loucas, né, gente? A gente já tá há 1 ano e meio falando sobre isso, a gente já tá num processo, eu e o Leonardo, de muitos anos, de nossas amigas, nossas companheiras falando sobre isso, e infelizmente isso é uma pauta real hoje, assim, né? E tá muito alto. Então, tá tendo muito post, muita gente falando disso. Eu comecei a falar, gente, convidar as pessoas pra vir participar da ideia, né? E nisso, e eu escuto a Band News FM desde a época do Boechat. E o Rivotril tá aqui na minha casa todo dia. E eu comecei a comentar. Pra quem não sabe, né, Reginaldo? Boechat é o Super Saiyajin, né? O Super Saiyajin dos jornalistas brasileiros, rapaz. Cara, ele era uma lenda. Ele é uma lenda, ele é o Pelé. Ele é o Pelé do jornalismo do brasileiro, né? Era militante do PSO, do PSTU, é umas coisas muito loucas dele, mas ele era um ícone, né? Não é à toa que hoje o centro da Band chama Boechat, né? E eu assisto todo dia o programa deles e eu comecei a comentar e conversar com eles e tal, e uma das apresentadoras, a Carla Bigato, viu o nosso podcast e gostou. E aí a alegria já tomou conta, porque eu já mandei assim pro Leonardo. Falei, Leonardo, a Carla Bigato curtiu um post do nosso podcast, Leonardo. Eu, assim, isso. Acabou. Aí eu já isso na quinta-feira já tinha acabado, já a situação da cabeça, né? Porque eu já. E aí ele falou, curtiu, e você não sabe. E aí o Leonardo veio. Fala aí, Leonardo, o que aconteceu aí depois disso? Rapaz. Aí a gente recebeu uma mensagem da Michelle Trombelli, que é jornalista lá da Band, mandando, assim, abordando a gente. Oi, tudo bem? Demos uma olhada aqui no perfil de vocês, né? Estamos pensando aqui, gostaríamos de saber se vocês têm disponibilidade para uma possível entrevista. E aí, assim, Leonardo já começa a ter palpitação. Meu Deus do céu, caralho. Agora o bagulho vai ficar sério, caralho. Meu senhor, não, mas calma, né? Não pode se emocionar tanto. Aí mandei já pra ela. Não, pô, com certeza, né? Não sei o que lá, de repente, vamos trocar uma ideia. Nananina. Mandei pro Reginaldo. A Reginaldo também, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não sei, não sabemos o que vai acontecer. E aí, mandamos nossos telefones, né? Mandei o meu, mandei do Reginaldo e tal. Fala com a gente, né? Que aí a gente vê o que vai acontecer. Ela falou, beleza. Gente, assim, ó, eu fiquei internado, né? Um período aí nesse tempo. E aí vou sair da internação, né? Do hospital, aí fui pra uma consulta do médico. Saí da consulta do médico e eu vi essa mensagem. E aí, assim, eu fui lá na farmácia, né? Comprar remédio na farmácia, Michele, posso te ligar? Aí eu já tava, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Aí Michele me ligou, falou, então, Leonardo, olha, né? E aí, me conta, fala do podcast de vocês e tal. Eu falei, né? Como surgiu o podcast, o que a gente faz, quais são os nossos assuntos. Ela falou, cara, que legal, interessante.
né, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tá pensando aqui em como encaixar vocês na programação, pensa aí vocês também, se tem algum assunto aí mais que vocês queiram abordar, e aí a gente entra em contato. Falei, beleza, né, isso aí talvez vai levar 1 mês, 2 meses, mas já falei pro Reginaldo, ó, então, os caras estão considerando a gente, tá bom? Tá bom. Foi, da farmácia até em casa, ela mandou assim, vocês podem estar no estúdio amanhã de manhã, isso era da sexta pro sábado? Aí Não, mandei e a gente mandou a ideia, né, ô Léo? A gente mandou a ideia. A gente falou, bom, o que a gente pode agregar? Eles falaram que tava tendo um mês especial sobre a violência contra a mulher, né, pra falar sobre isso, e o que a gente poderia acrescentar. E aí a gente falou, bom, a gente pode acrescentar de como pessoas comuns podem fazer no combate à violência e ao movimento Red Pill, né? Tipo, eu e o Léo somos comuns, a gente não é estudioso, cidadãos ordinários. E aí a mulher já falou, beleza, vem aqui amanhã, 8 horas da manhã, no estúdio. Aí eu falei pro Léo, no estúdio ao vivo, Leonardo? Ele, então, deixa eu ver, no estúdio ao vivo. Eu falei com a Carla Bigato, ele falou com a Carla Bigato. Eu fiquei com essa cara. Caralho, não, é isso que eu queria te perguntar, né, Reginaldo? Porque é isso, né? O macho, o homem, viril, né, Reginaldo? Assim, cara, a oportunidade chega, né? Porque é isso, assim, gente, querendo ou não, pra você que tá chegando agora, né? Já tá vendo aqui a gente aqui, ó, lindo, glamuroso, essa coisa toda, né? Só que é o seguinte, pra quem tá aqui desde o comecinho, a gente é dois idiotas. A gente só, né? A gente fala aqui as nossas coisas e tudo mais, muita história, mas cara, a hora que chega a mensagem, como que foi, Reginaldo, pra você, assim, que você sentiu, né? Porque é um reconhecimento, né, cara? Um certo grau de autoridade estão dando ali um reconhecimento do nosso conteúdo, ou não? Não, é de louco, lógico que é. Lógico que é um reconhecimento muito chancelado, né? E eu fiquei com medo. Primeira coisa que eu fico com medo, né? Eu falo que eu sou medroso, é muito difícil. Meu primeiro sentimento é medo, eu tenho medo dos desconhecido, né? Eu tenho medo. Eu falei, mas mano, amanhã, né? E eu tinha combinado de ir pegar a estrada, né? Tudo bem que isso não atrapalharia, mas já começa, não, mas eu vou pegar a estrada, mas é amanhã, mais cedo assim. Mas tem que ver. Não tem que ver, não. É amanhã, então bora. Aí, tipo, também em 1 minuto a gente conversando, eu falei, não, lógico que bora. Mas o meu sentimento é o que eu falo, eu ando, né, muito mais ansioso e me dá uma euforia de não saber eita porra, mas pra mim ainda é pior na hora que chega, porque antes eu tô de boa, assim, até. Eu consegui dormir, eu dormi melhor à noite, né? Você fala como é que você ficou? Mano, pra mim foi louco, velho. Porque assim, gente, eu sou ansioso também, mas eu acho que eu tenho rotineiramente no meu trabalho, eu tenho situações de ansiedade, assim, né? Porque, pô, eu vou palestrar, eu vou dar um treinamento, fazer uma apresentação e tal. Então, eu acho que por fora eu consigo organizar as minhas ideias de um jeito que não parece, ou pelo menos parece menos que eu tô ansioso, tá ligado? Mas por dentro, mano, eu tava, assim, acho que é um pouco isso. Eu fiquei muito eufórico, caralho, eu fiquei muito eufórico, tá ligado? Mas eu fiquei muito assim, caralho, será que a gente dá conta, mano? Puta que pariu, né, mano? Porra, porque aqui, Reginaldo, é o nosso espaço, né, mano? Aqui a gente emenda assunto, aqui a gente, né, mano, a gente dá a volta pra falar o que a gente quer e tal. Lá, mano, já comecei a martelar coisa na cabeça, tá ligado? Você, Léo, desculpa te cortar, mas você falou é isso, o medo é muito vinculado ao será que eu dou conta? Cara, será que eu dou conta? Tipo, mano, de um microfone nacional, porque exatamente, eu não quero... Aqui é o coração de mãe, aqui é eu e um dos meus melhores amigos da vida, batendo papo, só como a gente sempre bateu, na minha casa, ele na casa dele, um lugar que a gente é confortável, então, eu nem vou falar demais disso, né, de eu estar lá, de eu admirar o trabalho deles, aí eu falo na hora. Mas assim, eu dou conta, mano. Ixi, Maria, as pessoas vão ouvir de verdade eu no rádio? Mano, porque, Reginaldo, assim, é um negócio que é muito louco, velho, assim, eu acho que a gente passa porque é uma oportunidade, né, querendo ou não, gente, isso é uma oportunidade. E aí, assim, porra, a gente passa por isso na vida, né, tipo assim, pô, sei lá, vou ser promovido no trabalho, ou vou assumir uma responsabilidade nova, tá ligado? Entrevista de trampo, um negócio assim, quando a oportunidade tá passando, normalmente você consegue perceber que a oportunidade tá passando, só que aí você precisa
precisa, assim, de um conjunto de habilidades ali pra conseguir agarrar ela enquanto ela tá passando, tá ligado? E aí foi um pouco isso, assim, puta, será que vai funcionar? Será que não vai? Uma insegurança do caralho, tá ligado? E o novo, Léo, de novo, o novo, né, cara? O novo. Porque, por exemplo, a sua primeira entrevista de emprego quando você tinha 18 anos, provavelmente você se cagou nas calças. Eu lembro de eu voltando numa entrevista ali, eu tinha saído já da Eletropaulo, da Enel, mas eu devia ter uns 20 anos de idade, eu precisava me formar e precisava daquele emprego. Me deu uma caganeira, cara. Eu voltei pra casa, eu saí no meio da entrevista e fui pra casa. E parei no meio da casa do Fufu, que era do caminho, pra conseguir usar o banheiro do Fufu, de caganeira de nervoso, né? E hoje, eu sou PJ, então eu vou conversar com um cara uma entrevista, não é uma entrevista pra mim, é tipo, cara, será que eu quero trabalhar com esse cara? Eu quero trabalhar comigo. Eu já lido com isso há muitos anos, né? Então, o novo, ele me amedronta, né? Então, o medo do novo, é o medo de não dar conta, é o medo de não ser homem o bastante, é o medo de estar com o microfone, Então, né? Desculpa te interromper, Reginaldo, mas lidar com autoridades que trabalham com um bagulho que a gente tá brincando de fazer, saca? É um negócio de síndrome do impostor mesmo, tá ligado? Porque, mano, é o que a gente falou. Aqui, o que a gente tá fazendo? A gente tá abrindo a câmera, falando de um assunto que é foda, mas que a gente tem muito interesse sobre esse assunto. Então, a gente traz gente que é muito gabaritada, a gente tem as nossas questões, nossos assuntos. Enfim, falar, né, das coisas que a gente gosta de falar, mas com pessoas que são autoridades em jornalismo, têm técnica de como fazer, fazem isso rotineiramente, ganham dinheiro com isso, aparecem pro Brasil inteiro, e aí a gente apareceu no Band News do Brasil, assim, não foi no regional, cara. E aí, Foi. E eu fiz questão de mostrar pra ele pra compartilhar o nervosinho. Eu falei assim, eu achei que esse de São Paulo é o brasileiro, hein, rapaz? Meu Deus do céu, né? E a gente chegou lá, né? Chegando lá. E até antes, assim, você falou que você dormiu de boa, eu não, mano. Assim, a gente tinha que estar lá. A moça falou, vai começar ali o jornal umas 8, tenta chegar umas 7h40 e tal. Era 4 horas da manhã, eu levantei. 4 horas da manhã, eu tenho que sair daqui uns 40, 50 minutos, uma hora antes. 4 horas da manhã eu tava de pé, peguei meu fone de ouvido, liguei meu PlayStation e fiquei jogando rádios, cara. Pra passar, tá ligado? Pra colocar minha cabeça em outro lugar, mano. Cacete, Léo, você acordou às 4, mano. Às 4, mano. Com a cabeça, Reginaldo. A milhão, cabeça a milhão, mano. Pensando assim, se falar isso, vamos falar aquilo, se falar aquilo, vamos falar aquilo outro. Então, a cabeça a milhão. Aí fiquei lá, velho, nervosão, jogando videogame e com a cabeça a milhão, velho. Só que aí também é isso, assim, mano. Se eu fico pensando demais, aí a naturalidade vai embora também, né, mano? Aí, puta. E como aí, lidar? E como lidar? Como, cara? Tipo, acordou 4 horas da manhã, cara. Acordei 4 horas da manhã. Mas a minha mentalidade nesse tipo de situação, mano, é o seguinte, assim, porque eu tive eu já tive algumas, né, palestras, algumas situações que eu tava muito nervoso antes, cara, e aí eu sempre penso assim, não importa como eu me sinto, o que importa é a mensagem que eu tenho pra passar, tá ligado? Tipo, não importa como eu me sinto, o que importa é que eu tenho pra falar. Se eu não conseguir falar por que eu tô me sentindo assim, é porque eu tô me focando no que eu tô sentindo e não na mensagem, saca? Mas tá vendo? São vários anos aí o cara dá palestra. É o que você. Mano, você tem um certo conhecimento, domínio sobre isso, que não é tão comum, não é só quem tem experiência pra ter. Porque eu não tenho nada. Tipo, disso aí não, cara. Eu fico pensando, eita, porra, o que eu vou fazer? Deixa quieto, então, vamos lá, vamos ver. Aí respira, aí vigia o que eu tô pensando, pensa em qualquer outra coisa, tipo, conta carneirinho pra dormir. Tipo, sei lá, distrai, põe uma música aí, põe o tricolor, põe qualquer coisa, porque na hora, assim, quando eu desconheço, eu não sei, cara, eu tava num... cala a boca, eu nem vou colar lá. Tipo, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Num descrédito, assim, eu só acredito que... Síndrome do impostor, total. Inclusive, eles até fizeram uma piada, né? A Michelle fez uma piada. Se não acontecer nenhum ataque, nenhuma guerra, vocês entram ao vivo, porque eles têm que parar a programação pra cobrir. E eu tava certo que ia acontecer alguma coisa, entendeu? Eu tava certo. Falei, não vai rolar, a gente não vai entrar. Vou lá tirar uma foto com a Carla Bigato, com era o Fábio França, né? Com o Fábio França, eu vou dar uma tietada ali e
pá, vou pra casa. Entendeu? Eu te juro por Deus, eu tava assim. Não, vai dar nada, não. O Trump vai atacar alguém. Até a hora de entrar você tava assim? Porque Até a hora de entrar. pra mim, o negócio tangibilizou que, gente, você chega lá, velho, é mó bonito. Porra! O estúdio mó bonito, cara. E a gente ficou lá na salinha, lá esperando antes de entrar. Aí tinha a Carol Delboni, né? Que compartilhou junto com a gente. Mano, a mina, velho, especialista, psiquiatra, né? Educadora, Psicanalista, escritora de canalista. livro, ela tem uma Mano, coluna na Folha, tipo, mano. não, a mina muito, assim, gente boníssima, cara. Falando assim com a gente aqui, ó, mano, show, tá ligado? Eu falei, nossa, muito sensacional, né, velho? Antes, da espera, aí vamos conversar se a gente vai participar junto. Já sentou ali, já começamos a bater um papo. O que vocês fazem? E ela muito interessada, tipo, muito interessada em ouvir a gente. Muito gente boa, cara. E foi esse o momento que pra mim tangibilizou ali, ó, velho. Tipo, beleza, daqui a pouco vocês vão entrar, tá ligado? Aí eu achei da hora, mano. Aí, tipo, da hora assim, eu Vendo tava. em terceira pessoa, eu tava vendo um videogame. Te juro por Deus, eu tava vendo um videogame. Eu tava vendo assim, vai acontecer alguma coisa aí. Foca, cara, em não falar bosta, em não falar. Mano, foca em não cagar. Tipo, foca em não cagar o rolê. Não caga o rolê. Tipo, não caga o rolê. Não, mano. E tem essa pressão também, né, Ginaldo? Acho que pra gente passar uma imagem de segurança, né, cara? Tipo, mano, tem uma amiga da minha namorada, mano, que é assim, né? Porque, cara, eu tô super inseguro com o meu cabelo, né, mano? Que tô deixando ele crescer, tá ligado? Tipo, não vai ficar do seu tamanho, não quero que fique do seu tamanho, mas assim, eu nunca deixei meu cabelo desse tamanho, então ele vai ficando de um jeito que é o humor dele. Aí, mano, eu tava lá e a amiga da minha namorada falou assim: não, dá pra ver claramente que o Léo tava muito nervoso, porque ele ficava mexendo no cabelo, tá ligado? E eu fico mesmo, mano, tá ligado? Eu fico tipo, aí depois que eu me liguei, velho. Tem essa pressão por a gente, que eu acho que quando você parece seguro, você passa uma imagem de autoridade, não é, mano? Mais credibilidade, né? Mais credibilidade, né? Quando você. Eu tava brincando, né? Que eu sempre falo que o Léo é o conceito e eu sou que saio berrando, né? Tipo, porque eu quando me vejo falando e quando eu vejo um homem falando dessa maneira mais enérgica, mais escalafobética, mais gritaria, é esquisito. Eu também queria passar essa essa credibilidade. Eu quero que eu não consigo, né? É porque aí se eu começar a não fazer dessa maneira, não sou eu, né? Mas eu realmente, eu acho que a gente sente isso um pouco, né, cara? A gente vai estar com o microfone, a gente como homem, mano. Se você... E por que, né? A gente não pode ter falha, mano. A gente não pode. É isso. Tanto que não caga. Você me pensamento assim, quando eu entrei ali, eu falei, não vai cagar, hein, cara. Não vai cagar. E eu já caguei no começo, viu, gente? Já fui pegar água na hora que a gente entrar. O cara falou, vocês vão entrar tal horário. Na hora que a gente entrar, eu tava lá pegando água, assim. Aí eu vi que eu cheguei e ele fez assim, ó, rapaz, você vai entrar agora. Não, então, também é a cara do Chaves, entendeu? Teve uma parada da sua mãe também, que ela falou, né? Ó, não vai falar palavrão. Minha mãe, cara. Falei, mãe, tu não tá ligado, eu vou no jornal da Band que eu escuto, trocar ideia com o pessoal. Ela, ai, filho, sério? Ai, posso te pedir duas coisas? Eu, ô louco, mãe, o quê? Ela prende o cabelo e não fala palavrão, né, filho? Não, mano, depois minha mãe foi assistir comigo, ficou lá você de cabelo preso. Olha que coisa linda que é, filho, tá vendo? Que vê seu rosto. Mãe é uma coisa, né, de outro mundo. E eu falo, mãe, assim, eu prendo o cabelo de acordo com o que eu lavei ou o que eu não lavei. Entendeu? Eu vou falar a verdade. Eu lavei e o cabelo tá solto. Se eu não lavei, ele tá preso, né? Eu derrubei cerveja tudo aqui agora. Falei da outra que derrubou e derrubei tudo aqui agora. Ei, meu cacete. Não, e eu achei legal também, cara, os feedbacks que a gente recebeu, que é isso que você falou, né, Reginaldo? Eu falei pra você depois, assim, que falaram pra mim, né? Falaram feedback de mim e depois do Reginaldo. Primeiro falaram pra mim assim, Léo, você tava muito sério, né, cara? Que bom que tinha o Reginaldo lá pra quebrar e ser mais descontraído e tal, né? Então, tipo, beleza, né? Um público agradável. Aí depois veio uma outra pessoa mais velha, né? E falou assim pra mim, olha, Léo, meu, sua postura ela tava boa e tal, que ele, seu amigo, precisa dar uma segurada, né? Porque ele tava muito, muito ansioso, né? Eu falei, não, são públicos diferentes, tamo junto, é bom que a gente se complementa nessa. Não, e aí é uma brisa o quê, gente? Olha que doideira, né? Olha que loucura.
loucura. Eu não vi, né, a entrevista, eu achei que eu fui muito mal. Não muito mal. Muito mal não, porque, né, no minimamente eu consegui não emitir gruídos e falar de uma maneira letrada ali, onde todos compreenderam, né? Mas eu vou falar a verdade, tipo, vou falar assim pra vocês, né? Também não é fácil admitir isso não, né? A gente não quer, mas faz parte. É isso, pensa alguém que você vê todo dia de manhã na sua casa, tá ligado? Tipo, uma apresentadora que você admira o trabalho, né? E, mano, ela me olhou no olho e me fez uma pergunta, tipo, e eu me caguei na calça, gente. A minha vontade era de ir pro banheiro, ir embora e sair, assim, dá um nervosismo muito louco. E aí é muito louco como a gente pensa, Léo, que os outros não estão na nossa cabeça, né? O nervosismo fica aqui, assim, ó. Tipo, fica aqui. Você tá aqui, ó, parado, tipo, mano, recebendo a informação e você tem, tipo, você tem aqui, por mais que a gente não corta, tá, gente? A gente não, puta, tem pouquíssimas edições de vídeo, de coisa que a gente tira, mas ainda há uma possibilidade de cortar, né? Aqui eu tenho toda semana. Tipo, mano, eu tô lá, você falou, um microfone super importante com uma apresentadora, mano, o ícone do Brasil de apresentação, né? E aí me fazendo uma pergunta X, que me lendo lá a mensagem dos caras odiando a gente, porque assim, gente, isso é muito legal também, viu? Tem sido divertido, isso tem sido divertido. Desde que a gente começou a divulgar mais o podcast e cresceu bastante esse tempo, já tá vendo, eu já tô sendo seguido por um monte de boot lá, de bot, de bot, todo tem um red pill, comentando, xingando, feminista. Teve um outro que falou pra mim assim, mano, imagina o desorgulho do seu pai, tipo... E sabe o que é o melhor, cara? É o que eu falei, eu sentei com meu pai e com a minha mãe pra assistir, e eles se enchendo de orgulho, tá ligado? E aí, tipo, olha que otário, tá ligado? Nem nisso ele me ataca, tá ligado? E como é difícil, cara, como é difícil se ver no rolê, assim, como é difícil se expor. A gente fala, gente, era muito mais fácil quando não tinha câmera, era muito mais fácil. Quando não tinha né? Mas, assim, por outro lado, cara, assim, você tá lá, tá ligado? Assim, é muito legal a energia, assim, né? Porque pra gente é uma energia, assim, mas dá pra ver que é técnica deles, assim, né, mano? De, tipo assim, de te dar... Eles colocam o holofote em você, né? Que o Gosto falou, o cara olhou pra você, te fez a pergunta, você sente o holofote em você, né, mano? E aí, assim, aí é engraçado, assim, que você... Aqui, a gente é isso, um assunto emenda no outro, a coisa vai lá pra puta que pariu e volta e tal. Ali, mano, você sente uma espécie de uma pressão, assim, né, mano? De, puta, ó, beleza, eu vou falar disso aqui e tem tempo, porque, né, o programa vai acabar, então eu preciso concluir isso pra voltar a bola pra ela direcionar pra outra pessoa, ela fazer o que ela quiser, né, mano? Não sei se você sentiu isso também. Não, maravilhoso, não, maravilhoso. Eu falei, né, pra minha companheira, eu voltei admirando muito mais a pessoa. Você vê sei lá, quem vê o Jacan cozinhando ao vivo fala que é encantador. Tipo, mano, eu nunca achei que seria encantador ver alguém mexendo numa mesa de som, tá ligado? Numa mesa de rádio. Tipo, a mina, cara, ela veio, começou a dar notícia, pá, tipo, acabou o programa, pá, acabou. Ela, não, gente, vamos tirar foto, vem aqui, pá, e mexendo na mesa de som. Aí, pá, ela colocou, ela veio, levantou, deu um beijo na gente, conversou, já chamou o cara ali no reportagem, e tipo, coisa em 3 segundos, assim, já mexeu na mesa de som, já tirou, já voltou a câmera, voltou, sentou. A gente tava lá ainda, eu tava dando tchau, eu tava admirando, assim, eu tava, tipo, mano, com cara de adolescente. Eu tava lá, eu ficaria lá assistindo, entendeu? E é o que você falou, é encantador. E é doido, né, Léo? Porque a gente não é profissional. Aliás, eu não sou profissional em nada disso aí. Eu precisava trazer essas coisas. Que dolorido, né? Poxa, olha, na cartilha do macho eu saí realmente. Olha, depois que eu também larguei mão, eu larguei mão também. Porque, olha. Não, mas uma coisa que assim, depois né, que no último episódio, né, no episódio que você gravou com o Chaves, eu caí ali em um determinado momento. E aí tem uma coisa que o Chaves fala, que ele falou assim, cara, plantei a sementinha e pra vocês gravarem ao vivo, né? Mas cara, assim, eu senti uma diferença muito legal na mudança de ambiente, tá ligado? Assim, é claro, né, cara, a gente vai precisar crescer muito, né, mano? Mas assim, se em algum momento, se der pra gente fazer um especial, eu mexo pra caralho no cabelo, mano. Agora que eu falei... Mas todo mundo que vai mudar o cabelo fica nessa, viu? Não é assim, não desmerecendo, mas eu também. É isso. É que depois acostuma, o cabelo ficar velho, a gente acostuma. O cabelo duas cores aqui, ó. Olha isso, mano. Insegurança, né? Aí, mano, a mudança de ambiente, eu acho que também
faz a gente, ou, sei lá, levar mais a sério, ou mudar um pouco a nossa postura também, né, mano? Então, eu tenho muita vontade, Reginaldo, assim, de levar isso aqui pra um ambiente físico, tá ligado? Tipo, mano, tem um podcast que eu falei pra você já, assim, mas eu acho genial. Chama Calma Urgente, né? Que é com Gregório do Vivier, Letícia Orofino e Bruno Tortua. O Gregório, né, ele é o artista ali, os outros dois são jornalistas, né, mano? E eles falam de política e de atualidades, assim. E eles fazem igual a gente, né? É nesse formato, cada um na sua casa, cada um no ambiente que pode estar. Mas eles começaram recentemente um movimento de fazer encontros presenciais, tá ligado? Então eles pegaram um teatro aqui em São Paulo, as pessoas pagaram o ingresso, o público, e foram lá ver eles ao vivo, tá ligado? Aí fizeram isso no Rio de Janeiro, vão fazer de novo. Tem um outro podcast também que eu gosto pra caramba, eu também já falei pra você, já, inclusive queremos anunciar com eles, eles precisam fazer uma promoção pra gente, que é o Medo e Delírio em Brasília, que o Medo e Delírio, Reginaldo, eles estão promovendo uma festa, cara. Eles fizeram essa festa em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora vai ter em Minas. Então, lá no Rio, eles fecharam o Circo Voador, cara. Que aí, assim, vai banda, banda de comunista, tem marchinha de carnaval, puta, legal, assim. Então é uma coisa que, lógico, é o podcast e tal, né, tem a coisa aqui da informação ou do assunto, mas vira uma comunidade de verdade, de pessoas reais fora da internet, tá ligado? A gente podia gravar um ao vivo com plateia no churrasco colaborativo, no churrasco do Tadinho, mano. É isso. Podia fazer um churrascão com a galera que escuta a gente e gravar lá ao vivo com participação ou com plateia. E a gente já tomado umas também, comendo a carne. O churrasco do Tadinho vai acontecer. Vamos organizar isso. Mas sabe que, olha, Léo, tipo, é muito doido, assim. Foi uma semana, foram 2 dias, assim, de muita euforia, muita ansiedade. Ainda é esquisito lidar com ansiedade, por mais velho que eu já seja. Ainda rola um sentimento de fraqueza perante a ansiedade. Rola um sentimento de, nossa, eu podia ter feito muito melhor. Nossa, eu podia ter falado coisas muito melhor. Nossa, existe sim uma cobrança, mas acho que, não sei se é de gênero nisso, que eu acho que qualquer um ali talvez teria cobrança, né? Não sei se a gente, como homem, tem uma cobrança a mais. Acho que tem uma cobrança a mais pra se mostrar forte, né? Forte, racional, essa vibe bem machistinha, né? Mas o clima lá também foi bem descontraído. Desde o momento que a gente chegou, fez piada, incluiu a gente, perguntou como é que a gente tava. Mano, eu acho que é uma coisa também, a minha namorada fala muito isso, assim, que a gente, às vezes a gente se coloca em um lugar de não relevância, que a gente fala besteira, a gente fala que a gente fala muita besteira, mas muito ruins ela fala assim, cara, não, vocês falam coisas muito relevantes. E aí, por exemplo, a gente tá lá. Nosso podcast é de humor, Léo, tipo, lembra? Nosso podcast é de humor. Sim. Não, o nosso podcast, ele é de humor, mas a gente aborda com humor assuntos que são, né, profundos, cara. A gente tem conversas profundas aqui. Mas, por outro lado, a gente tava lá do lado, porra, de uma psicóloga fodona, tá ligado? Né? Que é uma autoridade no negócio ali, né, cara? Até tava pensando, assim, sobre isso, assim, né, Reginaldo? Aqui, cara, principalmente nesses episódios que somos eu e você, né, que tipo, a gente é protagonista do negócio, né, mano? Ali era um negócio assim, que não, né? Ali, assim, a gente... como que você tava se sentindo ali, cara? Você tava ali com uma ideia de brilhar, de contribuir? Você tava sentindo divisão do pau? Como que... Eu tava com uma ideia de NPC, eu me via por trás, assim, tipo, eita porra, que mesmo? Eita porra, ela vai me perguntar isso aí? Eita porra, Leonardo, fala menos. Eita porra, Fernando, fala menos, tá ligado? Tipo assim, eu tava bem... Ótimo diretor, né, na cabeça, assim, né? Não, eu tava, tipo, registrando. Será que eu vou lembrar disso? Caralho, mas tá aqui acontecendo mesmo? Mas o Boechat sentava aqui? Será que era aqui ou era um outro estúdio? Eita, mas ela E qual que foi essa pergunta? Não, porque a gente compartilhou o espaço com uma especialista, né, mano? E a gente se coloca num lugar de não manjar muito das coisas. Né? Mas é por isso que eu insisto na chatice e eu posso falar da minha experiência como homem. Então, por isso que eu conto da minha experiência. Puta, eu fazia isso, puta, realmente, nossa senhora. E aí que a gente pode validar, é do que eu falo, né? O episódio mais difícil pra mim até hoje foi o da Erika Hilton. Eu falar sobre essa coisa, cara, sobre esse tema, esse objeto que foi este caso,
ele não tem nada a ver comigo, eu não. Eu falo ali muito distante e, ok, se eu fosse um estudioso disso, mas eu sou de algumas outras coisas, então eu prefiro falar de mim, né? Eu prefiro falar da minha experiência e aí nisso a gente pode falar, né? Por mais egóico que seja, por mais chato às vezes que seja de ouvir o outro. Eu acho que, cara, eu acho que a gente usa a nossa experiência para exemplificar e para conectar, porque assim, através da sua experiência eu me conecto com a minha própria história quando eu me identifico, né, mano? E E ó, vou falar uma coisa pra você, só desculpa. Na segunda-feira, na terça, hoje é quarta. Na terça, ontem eu fui nos meus pais almoçar com eles, e meus pais, minha mãe, e aí, me conta como foi, e meu pai, puta, eu esqueci, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem, cara. Aí a gente almoçou, bateu um papo lá, e fui pro quarto com meu pai depois do almoço, bater um papo lá, tomar uma cerveja. E ele falou assim, pô, põe a entrevista aí pra gente ver. Eu falei, não, mano, não tô preparado pra isso não. Ele falou, poxa, mano, tá com vergonha do teu pai, bicho? Eu falei, não tô com vergonha de você. Ele falou, tive vergonha dele, de mostrar pra ele, não, eu tô com vergonha de mim. Eu não sei o que foi lá, na minha cabeça eu tava tinindo. Aqueles 40 minutos levou passou voando, eu nem vi o que aconteceu, né? E eu tava muito ansioso com isso. E meu pai ainda falou que minha mãe tava passando, falou assim, vem aqui assistir junto. Eu falei, não, minha mãe já viu, porque minha mãe acordou cedo pra assistir, depois eu terminei, ela mandou uma mensagem. Filho, você foi muito bem, parabéns, blá, 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 blá. E a gente ficou assistindo ali, a gente assistiu e obviamente, 40 minutos de entrevista virou 1 hora e pouco, porque gerou um debate ali dentro da família, mas um debate super legal. que legal! Não, super da hora, assim. E é muito louco a cara do meu pai me olhando, tipo, você tá na TV, tá ligado? Tipo, num jornal. É o que você falou, dá uma credibilidade. Porque tudo que eu falei ali, eu falo pro meu pai tem 10 anos. 10 anos. E aí é mais louco e mais basal ainda, e aí eu quero dividir isso com você, não é muito fácil, mas o quão importante foi aquilo pra mim, eu com quase 40 anos ter a validação dos meus pais, mano. Tipo, puta que pariu, cara, eu tive um momento de muita alegria interna que eu não sei expressar, Que tá legal! ligado? Que legal, Reginaldo, que legal! Sim, não, animal. Mas o quão basal é isso, tá ligado? Eu tenho 40 anos de idade, eu ainda quero meu pai e minha mãe aprovando o que eu faço, tá ligado? Imagina quanto marmanjo aí não tá projetando que a mulherada fala, que projeta, né? O pai, a mãe, a família, e que é a aprovação da mulher pensando na aprovação. Eu não sei, eu tô viajando. Mas o basal fiquei muito feliz da aprovação dos meus pais. Tive um momento com meus pais muito feliz assistindo um vídeo que me incomodava muito, porque eu não queria assistir. Que doido, né? Mas você gostou de ter visto? Gostei de ter visto. Foi melhor eu ter visto do que não ter visto. Foi muito menos pior do que eu esperava. Lógico que dá pra melhorar, né? Mas suave também. É o esperado lá, é o esperado nosso, né? Sim, não, beleza, eu concordo. É maravilhoso, né? Em primeiro, que legal, parabéns. Tô muito feliz por você de verdade, mano. Assim, muito foda. Cara, antes disso, né? Antes de eu entrar no assunto que eu vou falar da minha família também, né? A gente não viu junto, a gente viu separado, mas assim, você falou, cara, que você falou sobre o assunto da Erika Hilton de longe, mas já é um dos vídeos mais acessados do YouTube, dos nossos, e o viés que você pegou, cara, é o viés do que você manja. Que, Reginaldo, querendo ou não, velho, você tem uma pós-graduação, você tem graduação, você leu livro pra caralho, você teve muito contato com uma... Já não leio, mas muito tempo. Reginaldo, em comparação com o brasileiro médio, cara, você já leu pra caralho. Assim, o que eu quero dizer você tem alguma autoridade pra poder falar, não sobre o que é ser uma mulher trans, ou sobre o que é passar... Não é isso. Mas o viés que você assumiu naquele vídeo não foi esse. Foi o viés de falar do que você manja. E você manja do que você manja. E de homem hétero, né? Homem falando dos bagulho, né? Tipo... Sim, mas você falou de lei, você falou de validação da lei. Cara, assim, você não falou inteira naquele vídeo. Aquele vídeo tá foda, tá muito bom. Não, tá, mas é sobrevivência e experiência de outro, né? Lógico. Mas é que é isso, assim, o lugar de onde você fala não é o lugar de fala da pessoa que sofre. Não, nem... O lugar de fala da pessoa que analisa, da pessoa que você tava no lugar certo. Muito bom. Não, é isso aí, estamos aqui pra falar. A gente vai tentar. Isso. E aí, assim, agora é sobre a parte da aprovação e da minha família, cara. Minha família
família é uma coisa meio caótica, Reginaldo, assim, né? Eu amo a minha mãe e as minhas irmãs, mas elas, cara, se você acha que a gente é prolixo, que a gente passa de um assunto pro outro, a gente falou sobre a entrevista uma frase, assim. E aí, como é que foi a entrevista? Ah, a entrevista foi bem, eu tava me sentindo nervoso. Ah, sabe que eu já me senti nervoso numa situação parecida? Nossa, você nem sabe o que é nervosismo. Não, ontem a vizinha falando pra mim que tava nervoso, já era. Não Já voltamos mais no assunto. E o que é louco, porque, e óbvio que não é uma disputa, mas a sua família foi a que todo mundo compartilhou, todo mundo marcou, Sim. todo mundo tava vendo online, tipo, porque elas me marcaram, suas irmãs tudo me marcando. Sua mãe, o pessoal, eu falei, né, sua companheira, a minha companheira também. Mas assim, o seu núcleo familiar, todos vendo ao vivo, assim, e não teve, você falou esses comentários, né, pontuais sobre performance, mas não teve. E você sente que você ainda, como homem e com a sua idade, tu ainda quer a aprovação da tua família? Porque eu não sinto isso, cara. E que loucura eu me sentir bem e reconhecer isso. Porque eu não sinto isso no dia a dia. Tipo, faz anos que eu saí dos meus pais, eu sou autossuficiente no sentido de minha vida monetária e tocar uma casa. Meu maior medo, que era não ser um adulto funcional, não se concretizou. Então eu sou um adulto funcional, venci esse primeiro filtro, que eu achei que eu não seria. E aí, no meu âmago, eu ainda quero a aprovação do meu pai. E aí, Leandro, como é que é pra você? Cara, eu às vezes penso, com certeza, né, eu quero a aprovação da minha família, é importante que elas demonstrem apoio, elas demonstram muito apoio, isso é muito legal, tá ligado? As minhas irmãs, principalmente, elas demonstram muito apoio, assim, putz, meu, a minha irmã mais nova, principalmente, ela fala muito, assim, que ela e meu cunhado, inclusive, já assistiu ao vivo aqui com a gente, eles debatem assuntos que a gente traz, assim, depois dos episódios. Isso é muito legal, cara. É importante pra mim, sabe? Tá ligado? É uma aprovação que eu quero ter. E eu me sinto apoiado por eles, assim. Então, eu acho que essa surpresa que você teve, eu não tenho normalmente, porque eu já me sinto apoiado normalmente, assim, pelo que a gente faz, assim. Mas eu fico pensando, assim, quanto disso né, é a gente querer... Eu sempre volto na coisa da performance masculina, sabe, Reginaldo? O quanto disso é essência e o quanto disso é a gente querer performar, aparecer, estar em evidência, tá ligado? Querer. Tá, ok, beleza. Liga-se a performance masculina, faz sentido. Mas, não querendo te cortar, pode ser performance ou pode ser a aprovação da não performance, entendeu? Porque, vamos lá, meu pai me criou pra ser um machinho alfa, que foi a criação que ele teve. Sim. Entendeu? A vida inteira eu tentei performar pra ele e me Sim. dei mal. Sim. Quando eu parei de performar pra ele, eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais tranquila na minha vida. Sim. E as coisas começaram a ser muito mais legais na minha existência. Sim. Então, talvez a aprovação, ela exatamente o contrário. Talvez tenha sido uma das primeiras aprovações legítimas que eu tive na minha vida, onde eu não performei real. Porque eu tinha que me estudar, eu tinha que formar, eu tinha que ser o macho que arrumava a briga, que não levava da forma pra casa. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou. E aí eu acho que isso pode muito se misturar de acordo com a vida e onde você tá, em que momento. Porque eu senti que foi uma validação da não performance pra mim, entendeu? Foi a validação de eu falando sobre masculinidade não tóxica na televisão, tá ligado? Meu pai nunca ouviu falar de masculinidade tóxica, tá ligado? Meu pai daria tiro nas pessoas. Você entende? Não, total. Interessante pensar, né, mano? Boa, Reginaldo. E aí, assim, beleza. E aí, e depois? O que fica? Tipo assim, beleza, acabou, gravamos, voltamos pra casa, e aí? Não, ficam as angústias, ficam-se as cobranças, ficam-se as avaliações de desempenho, ou ficam-se os momentos muito da hora com a minha família, Sim. ficam-se várias portas que se abriram pra gente de pessoas interessadas e tipo assim, a gente dobrou o número de coisas, assim, a gente recebeu mensagem de um monte de coisa, dá um medo da responsabilidade maior, né, tipo, porra, agora meu microfone, claramente esse microfone saiu do meu bairro. A gente tem pessoas no Brasil inteiro real agora. Uhum. Não é só meus amigos, minha companheira
companheira, sua companheira, nossa família fazendo merchan. É um bagulho, tipo, tem pessoas do... Eu tô tentando chamar umas minas do Rio Grande do Norte, uma banda de punk rock feminista do Rio Grande do Norte pra participar aqui com a gente. Aí é Eu louco, tô, eu tô torcendo pra elas responderem, essa música é muito boa. Dá um senso de responsabilidade bizarro e medo do Reginaldo Souza Bosta lá, fazendo a mesma coisa que fazia. Eu fico pensando também, cara, assim, porque existe uma coisa muito que é contexto também social, né, mano, de economia da atenção, que é aquilo, assim, é como se também tivesse ainda passando essa oportunidade, né, que a gente criou ali um burburinho que a gente precisa ser capaz de conseguir agarrar, né, mano, que como que a gente faz para poder usar essa autoridade que a gente conseguiu ali aparecendo na Band, tá ligado? E fazer esse podcast crescer mais, né, mano? Pra trazer mais gente, ser mais relevante, assim, né? Foi uma coisa que eu achei muito engraçada que você falou, cara, porque entre os posts, postamos lá no Instagram, né, não sei o quê. Aí eu fiz um post no LinkedIn, né, mano? Porque é isso, né, cara? É um assunto que é relevante pro LinkedIn também, né? Porque, porra, tá tendo até lei passando pra isso, né, cara? Aí eu fiz um post lá, falei da nossa experiência. Gente, o bichinho tá tirando pra tudo quanto é lado. Pra você ver o desespero do trabalhador brasileiro de conseguir sair do ostracismo. Você vê a vontade, o brilho nos olhos do trabalhador. Você acha que, olha esse brilho, olha coisa linda, até post no LinkedIn ele tem. Não, eu fiz o post no LinkedIn. E aí, da hora, assim, cara, porque muitas pessoas, assim, relevantes, assim, né? Pô, teve VP, cara, de uma empresa que eu passei comentando. Teve, mano, uma mina que trabalhou comigo que hoje ela é head de RH enfim, de uma empresa muito grande de refrigerante. E aí, cara, o Reginaldo foi muito engraçado, porque eu postei, eu marquei você e você falou assim, vocês do meio corporativo são muito sujos, cara. Tudo vocês querem transformar em Vitória Pessoa. Falei assim, cara, eu não tenho essa habilidade. Vocês pegam um bagulho, o Leonardo fez um texto bonito, gente. Um texto bonito, eu olhei o texto e falei, ué, que texto, rapaz, que coisa linda. Que mau caratismo aplicado. Olha só, que sem vergonha. Não, eu achei bonito, tô brincando. Mas eu falei, Leonardo, que capacidade vocês têm de pegar um bagulho e transformar em Vitória corporativa, cara? Não, e da hora demais, não? E, tipo, as fotos super sérias, a gente lá na Band, entrevista, os pessoal batendo palma, e tipo, mano... Não, foi animal, mano, foi animal. Muito bom, Reginaldo, muito bom, cara. Não, outra coisa que eu acho que é legal também, assim, porque uma coisa que não é legal, que o porquê que chamaram a gente. Porque assim, a gente tá falando isso aqui, é legal pra gente, né, do ponto de vista pessoal e tal, e ganhar essa relevância, mas ter que os caras ter que chamar a gente pra falar sobre o que a gente fala é sintomático, né, mano? Do que tá acontecendo na sociedade, né, mano? Tipo, é um momento... Não, Desculpa rir, gente. Não dá pra fazer corte se você for puxando isso e eu rindo. Mas a situação tá tão difícil que até o Reginaldo tá falando sobre isso, entendeu? Se há 20 anos tivesse uma câmera e me mostrasse eu lá na faculdade discutindo com as meninas e ouvindo Velha Virgem, eu ia falar, meu Deus do céu, o que aconteceu em 20 anos? Também, 20 anos é bastante ano. Mas que loucura que é isso, né? E claramente eu não sou o cara... Olha que doideira. Eu não sou o cara que eu imaginei quando eu tinha 10 ou 20 anos de idade. Eu não sou. E eu sou mais legal do que eu esperava que ia ser. Entendeu? É isso que... Não pros outros. Pra mim. Outro cara, não quero que sócio também, porque eu gosto das pessoas. Mas pra mim. Eu acho também. E aí, que tristeza que, Léo, só desculpa, que tristeza, Léo, que isso, eu neste momento, Fernando como pessoa, convivo com um momento onde todas as mulheres ao meu redor estão se cagando de medo. Tipo, porque outros caras estão sendo mais eles, ou mais escrotos, mais não sei o quê, e tipo, mano, tô afetando os ao redor real. Tipo, brincando, mas é muito preocupante. Não, é muito preocupante num grau, cara, assim, a gente tava comentando isso também com a psicóloga quando a gente tava lá, né, o Carol Delboni, cara. Porque a gente acha, inicialmente, como não faz parte da nossa realidade, da nossa bolha, a gente acha ridículo, né? Então, é ridículo esse cara falar que é alfa.
É ridículo ele falar que os outros homens são beta. É ridículo ele falar que ele é um cara provedor e que a mulher dele tem que ser submissa. Mas aí, mano, sai no jornal que um policial matou a namorada, a esposa, sei lá, também policial, e que ele conversava essas coisas com ela. Ele falava as mesmas frases que os influenciadores Red Pill falam, cara. É o caso mais didático e mais infeliz que a gente tem de didático, assim. Que triste que é ter algo tão didático dessa maneira. É tão escroto que parece um quadro do Hermes e Renato de mau gosto. Parece um quadro do Hermes e Renato, né? Tinha lá no Hermes e Renato, tinha o Braddock, gente. O Braddock era uma imitação de Alborguete que vinha lá, não tem dente, fez estrogonofe e comeu. Tipo, mano, era um bagulho, você não tem dente, você vai morrer. Tipo, mano, bom que censura isso depois. Mas não é possível, não é possível, não é possível e eu não me orgulho não, viu, cara? É lógico que a gente colhe os frutos, a gente acaba ficando feliz, só que é um momento de muita de contemplação com meu amigo, mas não é orgulho, né? É tristeza, cara. É tristeza eu saber que todas as minhas amigas, minha companheira, minha mãe, anda com medo na rua. Não, e o pior é isso, assim, né, cara? Os casos, mano, eles só se acumulam, velho. Eu não sei. Eu pensei, Desculpa, anda com medo na rua, não. Vive com medo, né? Vive com medo. É medo em casa, é medo no ônibus, é medo na rua, é medo no trabalho. eu cheguei a pensar, Reginaldo, que talvez, mano, sabe quando você, sei lá, mano, você quer comprar uma parada, você quer comprar uma caneca, tá ligado? E aí você vê ela mais vezes, tá ligado? Tipo, putz, você repara mais, ou quando você passa numa loja, você vê um tênis que você quer, um boneco que você quer, um negócio, tipo, te chama mais atenção, parece que tá em todo lugar. Eu cheguei a pensar assim, será que eu tô com essa sensação de que o negócio tá aparecendo mais porque eu tô lendo muito sobre isso, tô me inteirando muito sobre isso? Mas não é, cara. Realmente tá, né? Tanto que assim, velho, tem gente, e aí, né, você, meu amigo, que escuta a gente, né, escondidinho, né, não escuta a gente em público, você escuta a gente escondidinho, que, né, assim, meu, esse assunto de vocês é chato, não sei o que e tal. Mas aí, manda mensaginha pra gente dando sugestão de assunto, tá ligado? Não, Tudo bem. desculpa, interrompeu o Leonardo. Vem participar com a gente, porque eu vou falar o seguinte, eu tô numa busca de conversar com um Red Pill, com um Incel, com alguém. Se quiser, vamos falar, a gente até censura a cara, vai. Eu sei que esse pessoal tem vergonha mesmo de Não, dá pra falar. distorcer a voz também. Vem participar porque eu queria entender, não queria entender não, mas eu queria trocar ideia, né? Trocar ideia, vamos ver aí o que vem, eu imagino o que vem, mas vem aí participar com a gente, vamos ver. É uma ótima sugestão, cara. Porque eu fico. É isso, assim, eu fico pensando, cara, o quanto de pano o cara tem que passar. Porque a gente sempre fala isso, né, cara? O cara vai passar pano pro que ele pensa, do jeito que ele pensa e tal. Outra coisa que eu acho legal, cara, importante de pensar, mano, tem um documentário que saiu na Netflix, chama Por Dentro da Machosfera, que o jornalista, né, um documentarista britânico, ele entrevista os principais influenciadores Red Pill lá nos Estados Unidos, mano. E é um bagulho, Reginaldo, assim, que você fala, mano do céu, como é possível esses caras existirem de verdade, mano? É muito maluco, Reginaldo, muito maluco, velho. É possível, e o mais bizarro é pensar que talvez eu lá, você com 15 anos, era um potencial igual, entendeu? É real, é real. É real. Agora talvez a gente tá mudando alguma coisa aí na criação, não sei, né? Talvez nós pegamos, eu falo com a Nancy, falo com a minha companheira, talvez nós pegamos aí a primeira geração de mulheres formadoras, cientistas, que começaram a desmistificar esse monte de mentira que os homens contavam pra mudar, né? Pra censurar, pra controlar, né? Então, assim, que bizarro realmente é depois de ter tantas coisas já comprovadas que não é verdade, né? Não é passando pano pra antigamente, não é passando pano, mas assim, né? Não tem como falar que não tem ciência, que não tem estudo, porque tem aí, né? Tem E o homem até não quer aprender, né, Leonardo? Ele não quer, o Red Pill vai aprender. Vai aprender o quê, cara? Ele quer comprar e pagar. É isso, Reginaldo. Outra coisa assim, né, só pra fechar, que eu tô pensando aqui, né, cara, uma coisa que você vê muito, velho,
E aí, assim, é uma articulação que começa fora do país. Então, assim, esses influenciadores Red Pill, cara, eles se originam fora do país. Eles estão dentro da Casa Branca, cara. Os caras têm foto com o Laranjão lá, tá ligado? E aí, Eles estavam aqui no. Bom, esse ano tem eleição, cara. é isso que eu ia falar, cara. E aí, assim, a galera que se espelha nesses caras lá nos Estados Unidos, e aí eles se organizam, tá ligado? Tipo, eles fazem conteúdo ali alinhado pra divulgar, mano. O que eu tô pensando, Reginaldo, eu até falei pra você, né? Falar pra galera aí, cara. Você é um produtor de conteúdo, né? Que tá junto com a gente, né? Contra os caras da Red Pill, né? Porra, vamos fazer conteúdo junto. As meninas vieram, né? Chamaram a gente pro Querida Você Não Está Louca. A gente participou do podcast delas, elas participaram do nosso podcast. Teve o Henrique Festoso, do canal Seja Homem Sim, que ele também participou aqui com a gente, né, mano? Então, cara, tô querendo fazer essa articulação também, só que do lado do bem. Então, gente, vamos fazer conteúdo junto, vamos, né, se entrevistar, aparecer e se promover, porque eu acho muito legal que a gente trabalhe junto nesse sentido. E aí, gente, seguinte, enquanto eu tava aqui fazendo esse monólogo, né, pra gente poder se aliar, pra poder produzir conteúdo contra a galera Red Pill, nosso amigo Reginaldo caiu. Acabou a luz lá na casa dele, então eu vou encerrar por aqui. Antes disso, a gente adquiriu este material maravilhoso, é uma coletânea de quadrinhos chamada Boy Dodói. Boy Dodói é divulgado pela Bebel Books, né? Foi feito pela Bebel Abreu, Carol Ito e Elô D'Angelo. E aí, gente, assim, tem um monte de história. Primeiro que as ilustrações são maravilosas e tem um monte de historinha, né, de macho escroto, né? Que a mulherada passou com os machos escroto aí. Tem os caras que não tem noção do chaveco, que quer, enfim, né, levar a mulher pra cama de qualquer jeito. Além disso, gente, uma coisa muito legal, é, tem um pôster, gente, um pôster tão legal. Olha a coisa mais linda. Dá pra ver aí? Dá pra ver aí? Tá escrito, juntas somos mais fortes. Vou até enquadrar para poder colocar aqui em algum lugar desse cenário. E aí, assim, ó, me ajudem, né? Vou querer convidar as escritoras para participar aqui com a gente. Gente, eu vou rodar aqui, né? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O nosso quadro maravilhoso, o macho escroto da semana. Não vou ter o Reginaldo para poder comentar comigo, mas aí você assiste aí, coloca nos comentários, manda pra gente saber o que você achou. Voltou? Voltou. Foi só um pisquinho. Mas Boa. Não, precisa fazer janta. eu já tava seguindo aí. Então, beleza, Reginaldo, ó, ótimo. Eu vou mostrar pra você o macho escroto da semana. Aí mostro pra você, na volta, você reage. Macho escroto da semana. Macho escroto da semana. Eu sou homem, sei exatamente o que o homem pensa, sente e quer. E por esse motivo, eu resolvi condensar esses segredos em 5 passos para você se tornar uma mulher altamente sedutora. Mano, eu não entendi a brisa desse cara, não, cara. Eu não. Eu não entendi, cara. Eu sou homem, O leite eu sei o condensado. que um homem quer e eu vou te ensinar, você mulher, como você tem que ser para ser altamente sedutora para mim. Então, cara, quem que é esse cara aí, você sabe? Não sei. Não, porque, mano, eu queria saber o que ele é, o que ele faz da vida, quem é essa pessoa, o que credencia ele a falar a isso. Porque assim, ele seduziu, né? Você viu o jeitinho. Será que alguém. Sim, ó. Não alguém, né? Desculpa, porque eu acho que tem gosto pra tudo, mas ele vende curso? Não, com certeza, para mulheres. Puta que Agora, pariu. se vende mesmo, eu não sei, Reginaldo. Não sei se vende, cara. Não sei se tem alguém que compra o curso dele. Que eu falo, hein? Eu queria ter 10% dessa autoestima aí. Eu tava me cagando por muito menos, eu me cago na calça. Nossa senhora, eu botar minha cara aqui já é tão difícil. Imagina fazer. Gente, eu não mando nem nude. Nossa, é tão difícil. Nossa, na minha vida de solteiro, gente, foi muito difícil eu mandar nude. Assim, eu não tenho muita. É ridículo.
ridículo eu lá, olha. Né? Imagina você fazer um vídeo. São quadros do Cacete Planeta, cara. São quadros do Hermes e Renato, mano. Realmente, mano. Realmente. É uma distopia, cara. É uma distopia. Leonardo, se dói o nosso olho, imagina pra mulherada. Reginaldo, é isso. Reginaldo, é isso aí. Fechamos? Acabamos, Reginaldo? É isso, eu tô com fome. Eu preciso É comer. isso, ó. Pessoal, né? Eu falei que o Reginaldo tinha caído, o Reginaldo voltou, a energia dele voltou. Piscou, só Então- piscou. Vai entender, né? Piscou de 3 vezes. Nem choveu em São Paulo, piscou 3 vezes na casa da energia. Olha lá. Privatiza que melhor. O pessoal da Enel tá, ó, voando pra baixo, né? Tá voando pra baixo. Reginaldo, eu dei uma dica pro pessoal pra eles lerem o Boy Dodói. Você tem alguma dica de alguma coisa pra falar pro pessoal? Alguma coisa que você tá lendo, assistindo, jogando? Ô, louco, não me pressione dessa maneira aqui ao vivo, com gente. Não, Deus me livre. Quando for você mandar mensagem, vou pedir pra você dar uma dica pro pessoal, porque aí eu Não, vai tranquilo. lá você fazendo. Tá bom. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Quer mandar e-mail pra gente? Manda pra tadinho, tá difícil ser macho@gmail.com. E agora sim, Reginaldo, fala tchau pro povo. Gente, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela repercussão. Muito obrigado você que participa, manda mensagem. Eu adoro. Pode mandar, manda, eu adoro. Fala o que achou, pergunta, xinga também. Faz o fake lá pra seguir nós também. É legal demais. Eu fico me achando. Eu fico me achando a super celebridade. Né? Eu fico me achando aí o próximo ex-BBB. Eu fico me achando. Orgulho pra vida do cidadão ordinário. Então, muito obrigado. E a gente, né? Poxa, e lá eu queria agradecer um monte de gente que ajudou a gente, né? No próximo eu agradeço. Até semana que vem, vamos ver que vai ter um monte de gente que a gente vai trazer agora. Ixi, agora, puta, Leonardo, tem que organizar direitinho. Porque temos que gravar nós, gravar o pessoal. Um grande beijo, até semana que vem. Tchau. Valeu, gente. Até semana que vem.